câmera, ação, com Fernando Graça. Bem-vindos ao Luz, Câmera, Ação. Hoje com a estreia de quadro VIPs. Prometemos e cumprimos aqui do lugar mais glamouroso de toda Santa Catarina, do Jazzin, onde receberemos convidados mais especiais e entrevista exclusiva para você. Luz, Câmera, Ação agora com quadro de entrevistas do quadro VIPs em estreia hoje aqui no Jazzin para as lentes da Record News. E eu recebo um convidado muito especial, Rudolf Rocha, advogado criminalista e bancário que está com caso de repercussão nacional. Acompanha aí. Rudolf Rocha, muito bem-vindo ao quadro. Obrigado pelo seu tempo de estar aqui conosco para a Record News. E você veio de fora, né, Rudolf? Sim. Nasceu em Minas. Em Juiz de Fora. Juiz de Fora, lugar muito bom, já estive lá. Pertinho do Rio, né, Rudolf? Sim, é quase um carioca. Eles falam que a gente é carioca do Brejo, né? O que eu achei muito legal na história dele é que ele veio para cá com uma mala e R$600 no bolso, venceu. Hoje é um advogado renomado, muito procurado. Queria saber um pouquinho dessa história, Rudolf. Então, Fernando, primeiramente, boa noite. Boa noite. É um prazer incomensurável estar aqui sendo entrevistado por você. Obrigado. Você sabe a minha admiração e o meu respeito ao seu trabalho, tá? É o seguinte, Fernando, eu recebi um convite de um amigo de Passo Fundo para trabalhar num escritório de advocacia de Passo Fundo que estava abrindo uma filial aqui em Florianópolis. Eu estava em Minas, né? Sou filho de 2 advogados e eu sempre tive essa pressão de ser filho de advogado. Minha mãe é uma advogada de bastante renome na minha cidade, no meu estado, e eu queria vencer pelas minhas pernas. Aí uma semana antes de vir pra cá, eu cheguei pra minha mãe e falei: mãe, tô indo pra Floripa. Ela: como assim, Fé? Tô indo trabalhar. Só que eu preciso que você me empreste R$600, que é o dinheiro suficiente para eu só me alimentar. Rudolf, que teve casos de repercussão nacional, conta um pouquinho como é que foi esse caso aí do empresário em Jurerê. O caso foi o caso de um empresário paulista que foi espancado por policiais numa madrugada. Eles entraram na casa dele com a chave fornecida pelo síndico. O síndico entregou o código de acesso do apartamento. Eles entraram, espancaram e imputaram alguns crimes sobre ele que ele não cometeu, só que eles deram azar. Tinham umas convidadas no apartamento que fizeram a filmagem. Então os policiais foram desmascarados em rede nacional, provando que tudo aquilo que eles falaram não aconteceu. E eu advoguei para ele e consegui que nem virasse processo. Eu arquivei antes de se iniciar uma ação penal. Um trabalho bem feito, de sucesso, né? Vamos guardar aquele, vamos deixar na manga para o nosso público. Aquele está repercutindo. Com relação a escritórios, a gente sabe que é difícil chegar numa cidade que não se conhece praticamente ninguém, começar a trabalhar e ganhar a confiança das pessoas, ainda mais numa cidade menor, que as pessoas já têm costume de ir nos conhecidos, né? Quais foram os escritórios que você trabalhou? Foram escritórios grandes? Começou por um escritório menor? Eu comecei por um escritório muito grande de Passo Fundo, que abriu uma filial aqui, só que eles eram grandes na área trabalhista. E aqui era uma unidade para iniciar um trabalho no direito bancário, aonde nós fomos os que começamos, que inauguramos o escritório. E o escritório atual, que você trabalhou, de um advogado muito conhecido, que tem um sobrenome famosíssimo em Santa Catarina, qual é? É o escritório do Dr. Paulo Conde Bornhaus, que ele tem como sócio o neto dele, o Eduardo Bornhaus, e o Gustavo Palma. E foi através do Dr. Eduardo e Dr. Gustavo que eu fiz a parceria do meu escritório Rocha & Rocha, que tem em Minas e na Bahia, com o escritório deles. E eu fiz essa parceria com o escritório Bornhaus e Palma, através do neto Dr. Paulo Conde, o Eduardo Bornhaus, e do Gustavo Palma, que inclusive são pessoas que eu tenho uma eterna gratidão, que através dessa parceria é que eu consegui inserir ainda mais meu nome
dentro da sociedade. Então eu gostaria de publicamente agradecê-los e dizer que a minha gratidão é eterna. Obrigado. E agora vamos entrar naquele assunto que as pessoas querem saber. Rudolf, você também está com um caso de repercussão em todo o estado. Nós temos acompanhado aí em todas as mídias. O que aconteceu nesse caso? Como é que está a defesa? O Ministério Público veio com 6 tentativas de homicídio. Primeiro, contar um pouquinho da história geral para o nosso público. Se situar, porque muita gente também não acompanha, né? Sim. O caso. E estamos diante de um caso criminalista, né? De repercussão aí estadual em toda Santa Catarina. Fala um pouquinho pra gente. Então, é o caso do empresário paulista, coincidentemente, né, que ele estava saindo de uma festa e foi brutalmente espancado por trás com chutes na cabeça enquanto estava deitado por 4 homens, ele e o amigo. E quando eles conseguiram fugir, o Alan foi procurar um amigo. E ele não sabia quem eram os agressores, porque ele achava que estava diante de um assalto pela forma que eles foram abordados. E ele arrancou as placas e foi procurar um amigo, já tinha passado na frente do local algumas vezes. Só que teve um momento que ele passou e os agressores reconheceram e falaram, olha ele, pega. Nisso, ele se assustou, né? E com medo de apanhar novamente, de ser agredido, porque foi uma coisa assim sem medida, sem motivo, a forma que eles apanharam dessas pessoas. Ele acelerou o carro e acabou atropelando essas pessoas. Para aqui, vamos deixar o nosso público curioso, porque nós vamos explicar com detalhes, na visão técnica do advogado. Sim. Vamos também trazer o que o Ministério Público achou do caso e vamos debater isso e elucidar para você esse caso, né? E voltando agora um pouquinho essa parte do direito criminal. Sim. Como é trabalhar numa cidade que você veio, que as pessoas ainda não te conheciam, e ganhar essa confiança para pegar um caso desse com repercussão tão forte, que está confiando a você a vida, a liberdade? Olha, Fernando, é motivo acho que de muito trabalho, né? Eu consegui demonstrar aqui para a sociedade a minha índole. Graças a Deus eu estou um cara muito ético, uma pessoa muito séria, e foi muito difícil ter a confiança. A parte mais difícil de você vir para uma cidade é você conquistar a confiança das pessoas. Trabalho com probidade é o mais importante, né? Gerar confiança e aí vai na indicação boca a boca. Sim. E vai crescendo a clientela. E agora, Rudo, gostaria de trazer para o nosso público um pouquinho da versão dos acontecimentos novamente desse caso. Como é que está? Está em que pé? Então, houve a oferta da denúncia pelo Ministério Público, que a gente não concorda, porque acha que não houve o dolo por parte do Alan, e já teve o recebimento por parte do juiz. O juiz já recebeu a denúncia. Agora nós vamos ingressar com recurso, né, para o tribunal para ver se não vai a júri. Mas se caso for a júri, nós vamos tentar a absolvição do Alan, porque ele não agiu com dolo. No pior das hipóteses aí, nós estamos falando de 6 lesões corporais de natureza leve, até porque as pessoas no outro dia estavam dando entrevista, então não tiveram incapacidade para trabalho, para locomoção, entendeu? Então a defesa opta por uma desclassificação para lesão corporal. Isso, mas primeiro nós vamos tentar a absolvição, mas no pior das hipóteses, o mais justo seria no máximo 6 lesões corporais de natureza leve. Felizardo que tem Dr. Rudolf aí como advogado, mas passamos uma geral do caso, houve uma briga, depois o acusado entrou com o carro, né? Sim. Para fugir ou... Ele foi reconhecido, se assustou e acabou atropelando. Tanto que as lesões que as vítimas tiveram foram idênticas a que eles tiveram também apanhando. Não é porque ele estava em posse de um carro que aquilo se configura uma tentativa de homicídio. A tentativa de homicídio, ela tem que ser a intenção, o ânimos de querer matar. Ele não teve isso. Aí as pessoas confundem muito. E outra coisa, a mídia só vinculou o final da história. Toda a história tem um início, um meio e um fim. E não foi mostrado nenhum vídeo dele sendo espancado. As vítimas falam que ele
cortejou, o amigo dele teria cortejado as namoradas dos agressores. Mentira, tem no vídeo o tempo. Ele já chega e já começa a apanhar por trás. A prova tem que ser para ambos os lados, direitos iguais. O direito é uma balança, né? Por isso que a gente ouve todas as partes, somos éticos, né, doutor? Sim. E gostamos que seja feita a justiça, mas de verdade. E outra coisa, se a mídia não mostrar, nós vamos ter a oportunidade no júri de demonstrar toda a verdade. E tenho certeza que nós vamos convencer os jurados que o Alan é inocente. Estão curtindo o programa? Essa entrevista fabulosa, né, gente? Após o intervalo eu volto com aquela matéria do aplicativo Isus, com Mayumi Sato. Então não pisca, não sai daí que já voltamos. Balneário Camboriú é nossa praia. E como que é nosso, a gente cuida. A Prefeitura não para de investir em infraestrutura, saneamento, mobilidade, lazer e muito mais. São ações feitas pra gente se orgulhar e dizer pra todo mundo que Balneário está cada dia melhor. BC é a nossa praia. Eu amo, eu cuido e eu me orgulho. Prefeitura de Balneário Camboriú. I wanna take a breath that's true. I look to you and I see nothing. I look to you to see the truth. You live your life, you go in shadow. Luz, câmera, ação, com Fernando Graça. Vamos agora entrar em contato com a Mayumi Sato, sócia-diretora do Isus, também do sexlog.com, que você acompanhou na matéria passada, né? Mayumi, obrigado por estar aqui conosco novamente. Já vou fazer a primeira pergunta, né? Qual foi a carência de mercado que você vislumbrou para a criação de um aplicativo nesse segmento? Qual a diferença, assim, para o Sexlog? E há quanto tempo ele está no mercado? Oi, Fernando, é um prazer estar aqui com você de novo, falando agora sobre o Isus, nosso aplicativo para quem gosta de swing e menage. Ele surgiu justamente para atender a demanda de mercado das pessoas que são interessadas nesse tipo de relação, nesse tipo de fantasia, mas queriam algo rápido. Então é um aplicativo que você utiliza no seu celular mesmo, marca encontro, conhece pessoas e vai se divertir. A grande diferença dele com o Sexlog é que o Isus não é tão explícito, né? Então, enquanto no Sexlog as pessoas gostam de colocar nudes, fotos íntimas e vídeos, no Isus isso fica um pouco mais discreto. Eu não exibo o meu rosto para guardar minha privacidade, minha segurança, mas coloco o meu corpo de uma maneira um pouco mais sutil, com roupa. Se eu quiser mostrar alguma coisinha a mais, tem uma galeria privada. E esse produto, ele está no mercado há mais ou menos um ano. Um ano antes, a gente começou a testar ele no Brasil, em vários lugares, para afinar, deixar ele bem preparadinho. E esse ano de 2019 foi o nosso lançamento. E qual público busca o aplicativo? Tem como manter anonimato? O que podemos encontrar lá? O público do Isus é de pessoas muito bem resolvidas que estão atrás de menage e swing, principalmente casais que querem se divertir juntos, seja com outros casais ou pessoas solteiras. E é importante frisar que sim, é possível manter o anonimato. Na verdade, a gente tem uma série de questões de segurança no aplicativo para que você faça isso com tranquilidade. Então, se você quer um encontro de swing, menage com discrição, é no Isus que você vai encontrar. É isso. Chegamos ao final de mais uma entrevista. Obrigado, Mayumi Sato, por mais uma vez estar aqui conosco no Luz Câmera Ação para as lentes da Record News. E essa foi uma belíssima entrevista. Ela é lindíssima, fala muito bem, né, gente? Obrigado. Essa foi Mayumi Sato, sócia-diretora do sexlog.com e do aplicativo Isus. Chegamos ao final de mais um programa com aquele gostinho de quero mais, né, gente? Mas você acompanha a gente nas redes sociais, Luz Câmera Ação TV e também no livetvbrasil.com, toda terça, 19 horas. É isso, agradeço a você, a audiência que cada dia cresce mais, e ficamos por aqui com Luz, Câmera, Ação!